Rádio Globo. Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez no programa Estilo de Vida, hoje recebendo Tatiana Peebles, da Fazenda Iaguara. Tati, seja bem-vinda. Bom dia, obrigado. Minha querida, é muito bom ter você aqui. Tati é uma pessoa conhecida do ramo da gastronomia, porque todos os chefes de cozinha do Brasil querem os seus produtos, né? Seja o bacon, seja o salame. Eu queria saber o café, mel, e eu queria que você explicasse um pouquinho qual a diferença dos teus produtos, como isso começou. Eu já tive a oportunidade de conhecer a Iaguara, é incrível. É uma briga, porque eu acho que todo mundo quer ir lá conhecer e infelizmente ainda não existe esse receptivo na fazenda. E eu queria que você explicasse um pouquinho, matasse a curiosidade e você explicasse por que esse teu produto é tão desejado no Brasil. Bom, para quem não sabe, Iaguara Ecológico é uma fazenda localizada em Taquaritinga do Norte, Pernambuco. É uma área muito interessante porque Taquaritinga ela faz parte da Chapada da Borborema. Então, ela é uma área de 1.000 metros de altura, um brejo de altitude, uma mata atlântica que realmente, hoje em dia, temos poucos brejos de altitude. É um lugar que tem que ser realmente guardado, né, acarinhado. É uma pequena cidade e meu pai foi lá em 1978, né, estava passeando com um amigo, aí viu a serra e disse, olha, tem uma serra ali, vamos subir, vamos subir. Quando ele subiu, que viu aquela mata, aquela policultura, se apaixonou. E seu pai, lembrando que vocês são todos americanos, né? Seu pai somos uma mistureba, né? Eu gosto de dizer que eu sou tapioca com peanut butter, né? Porque meu pai é americano, ele veio pro Brasil nos anos 60, né? Junto com o Corpo da Paz, né? Que era chamado Peace Corps, um projeto de Kennedy. E ele veio para Pernambuco, conheceu minha mãe, se casaram, então... minha mãe é pernambucana, meu pai é americano e tanto eu como minha irmã somos dupla, né? Dupla nacionalidade, vivendo cá e lá a vida toda. Mas em 78 meu pai encontrou esse cantinho e comprou lá o seu primeiro pedacinho de chão com a casa, era 4 hectares. E Taquaritinga é uma coisa muito especial, porque ela tem já um histórico de policultura. E policultura é o seguinte, você ter dentro da área, você tem árvores de leite, você tem fruteiras, você tem, né, bananeira, você tem, no caso a gente tem café. É tudo misturado, não tem nada em fileira, é mata, né? Então, E o café é completamente orgânico, né? O café é tudo orgânico, não tem... Colhido à mão. Colhido à mão, não tem como botar maquinário dentro de uma mata, nem nada disso, né? É um lugar especial. Na verdade, o café, ele entrou pelo Brasil, Guiné Francesa, entrou por Belém, aí passou para o Ceará e foi parar em Pernambuco, né? E Pernambuco tem uma grande história de café. Nos anos 30, o Pernambuco era o 6º maior exportador de café do Brasil. Hoje em dia, isso é uma tradição que está se acabando. Então, nossa missão não é só resguardar aquele canto de Mata Atlântica e proteger aquilo, mas é também a proteção desse café que foi a primeira variedade a entrar no Brasil. E esse café já era nativo da região? Já era nativo. Não foram vocês que plantaram, não? Há mais de 200 anos tem esse café lá. Então, é uma coisa, né? A gente só faz preservar aquela história e trabalhar com aquilo com qualidade. Então, você tem, para um produtor, isso é uma bênção, né? Porque muitos produtores vivem de uma monocultura, né? Então, você vive uma vida... como produtor muito difícil, né? Porque você depende daquilo, se acontece alguma coisa, você não tem onde se amparar. E com a policultura diversa, a gente tem a oportunidade não só de proteger o meio ambiente, mas também de tirar uma renda, né, de uma diversidade de produtos enormes. Então, hoje a gente tem como carro-chefe o café, né, o porco e o mel. Mas também temos, né, frutas, verduras,
Tudo isso é fazemos comercializado por compostagem. vocês lá. Tudo, de uma forma ou outra, por exemplo, a castanha, a gente vende a castanha, também usa a castanha assada para os porcos, o cajá vende para a indústria de polpa. Então, você vai juntando, e é uma maneira do produtor viver. E em relação, você falou aí do suíno, que eu acho que o café eu sou suspeito para falar, porque eu acho excelente, não só por toda a história que a gente defende na minha área de trabalho, de ser orgânico, de todo o cuidado que eu sei que vocês têm com o café, mas sobretudo pelo sabor dele mesmo. Mas o suíno talvez seja hoje em dia da fazenda da Yaguara a grande vedete, porque talvez tenha sido ele que tomou essa proporção nacional com esses chefes de cozinha todos. E as pessoas sempre comentam e desejam os produtos. O que é que vocês acham que tem de diferencial nessa produção? Porque eu que já tive a oportunidade de ir, eu sabia na teoria e eu pude enxergar na prática o cuidado que vocês têm, né, com os animais. Eles são praticamente animais de estimação de vocês, né? Igual o café, com qualquer produto que você tenha, você tem que ir para aquele comecinho, né? Então, um exemplo, o café, ele é bom porque tem todo o cuidado no campo, depois tem todo o cuidado na colheita, todo o cuidado na secagem, no beneficiamento, na torrefação. Então, são vários passos. E a mesma coisa com o porco. Então, eu acho hoje, quando você olha a indústria, a grande indústria, pensam muito em volume, né? Volume por quê? Por causa de preço. Se você não tem volume, você não consegue viver. Então você tem muito produtor que está criando quantidades grandes de suínos, levando esses suínos para bater em idade muito jovem, né? E tem certos passos que grandes produtores de indústria fazem. Nada contra, né? Mas nós seguimos um outro rumo. Nós fazemos uma mistura de raças. Hoje temos Landrace, Lajoie, Duroc e o Moura, né? Mas são as raças de porcos. São as raças de porcos que temos. Isso porque, ao longo do tempo, você pode notar, as pessoas começaram a ter uma aversão à gordura de porco. Infelizmente. A gordura de geral, né? A gordura de geral. Na verdade, e criar porcos com pouca gordura. E nosso objetivo não é isso. Eu cresci sem poder comer ovo todo dia. Eu não estou falando a gema do ovo, não. Estou falando que a orientação na minha casa, meu pai médico, era que a gente não podia comer, e meu pai médico cardiologista, então a gente não podia comer ovo todo dia. E a gente já sabe que essa informação da relação do consumo de gordura saturada com doença cardiovascular, isso já caiu por terra. A gente já sabe que essas ideias foram baseadas em estudos que não são estudos hoje considerados como estudos bem feitos, bem realizados. Então é isso que você está falando. Antigamente ninguém queria comer porco. Vamos lá, estudos feitos por máquinas de propaganda sem antigas, dúvida. Porque a gordura... se você olhar a gordura antigamente, eles criavam porcos para gordura, porque a gordura é usada não só na cozinha, mas era uma base elétrica, né? Era vela, era isso, era... Tati, né? Tem uma aula que eu costumo dar, eu chamo de gordurofobia, esse medo da gordura, baseado em alguns livros que eu já li, e estudos, obviamente, científicos, mas a gente sabe hoje que esse medo da gordura tem relação, inclusive, com a pressão por morte de 2 ex-presidentes americanos e impulsionamento aí da agricultura americana. Então não é simplesmente que fazia mal, existiu todo um conjunto, uma tentativa de se provar que se fazia mal, né? E ainda mais a gente falando de gordura, que a gente sabe que gordura saturada não é uma coisa desinteressante para a nossa saúde, óbvio, tudo em excesso não faz bem. Aí você me chega com produtos, na verdade, não só o porco de qualidade, mas você me chega aí com bacon, você me chega com embutido proveniente desses suínos. Conta aí sobre isso. Então, a ideia é criar um porco saudável, primeiramente, né? Porque quando você começa com a base saudável, tá tudo bem. E o que é a saúde? O que é ser feliz o porco? O porco tem que comer bem, igual a nós. Então, nossos porcos comem verduras, frutas, capim, né? Ração, tomam vitamina. Eles escutam música para ficar calmo, né? Eu conto essa história, ninguém acredita. Não, vocês verdade, colocam jazz porque... pro porco ouvir, né? Olha, qualquer consumidor hoje, ele pode averiguar isso na cara, porque
Quando você vai comprar uma carne de porco, aquela carne de porco branca, né? Com um gosto meio azedinho, né? É estresse, é estresse. Então, porque o porco, quando ele sente estresse, ele solta ácido lático. E isso afeta o sabor da carne. Então, o objetivo é manter o porco sempre feliz, sempre calmo, sempre bem. E isso inclui a música, isso inclui banho, isso inclui carinho. Se eu não me engano, vocês dão 2 banhos por dia nos porcos, né? É, eles tomam 2 banhos por dia, eles passeiam, eles voltam, a gente escova, a gente conversa, a gente fala. E as pessoas acham estranho que eu ponho o nome, mas tem que pôr. Porque, olha, na hora do adeus, né? Quando você sabe que aquilo é um animal que você criou, que você cuidou, que você acarinhou, que em muitos casos eu mesmo que atei um umbigo na hora que nasceu, né? Uhum. O respeito é maior, você não vai desperdiçar nada. E a gente não pode desperdiçar, né? Você tem que consumir o animal por inteiro. Isso é o respeito, o animal está lhe dando a vida. Ô, Tati, quanto... Não sei se é possível você responder isso. Quantos por cento do porco você consegue aproveitar como um produto? 100%? Isso é incrível. Tudo. Isso é incrível. Só não uso pelo. Mas até que uso pelo, porque o pelo vai para compostagem. Entendi. Então, hoje, 100%. Então, meu pai começou em 78 a criar, porque ele vem de uma família do sul dos Estados Unidos e, né, a gente sempre gostou de um barbecue, uma coisa. O conceito dele era ter uma fazenda sustentável, qual que a gente pudesse se manter daquilo, né? Então, isso inclui a carne, frutas, verduras, tudo, né? Ou seja, que toda a produção ali dos macronutrientes viessem da própria produção, exatamente, né? Sejam os carboidratos que vocês plantavam, das frutas, a proteína que vocês estavam ali exatamente, utilizando do porco. Então ele começou criando, aí depois ele vendia os pequenininhos para outros criarem, né? E a gente tinha aquele porquinho que a gente usava em casa, uma criação pequena. Mas ao longo do tempo que isso foi aumentando, as pessoas pararam de comprar para criar, queriam comprar mais para abater. E não tinha o tempo que a gente levava, o gasto, o carinho, tudo, não compensa o preço que você vende. Até hoje não compensa, né? É muito difícil você ser... Imagino, para você competir aí com o mercado, onde você tem uma produção, que você tem esse carinho com o animal tem nome, você tem todo esse cuidado para que não gere o estresse, para respeitar o período de vida dele, para que não haja um abate precoce, né? Dessa forma artesanal, é difícil você competir com as grandes empresas que fazem aquela linha de produção, digamos assim, do abate, né? Muito, muito. Então eu comecei a estudar outras coisas, eu comecei a ficar curiosa, o que a gente podia fazer, ao invés para ganhar um rendo, né? Porque vivemos disso, temos que viver disso. E aí eu comecei pela via errada, porque as pessoas começam com coisas mais fáceis, mas eu comecei fazendo logo um presunto de cara, né? Um presunto curado. E aí eu fiz o meu primeiro presunto, eu não sabia o que estava fazendo, foi assim, fiz, pendurei num canto, a gente deixou lá e passaram meses e meses, quase um ano. E não é que o negócio ficou bom? Ficou bom. Diga sorte, foi sorte. Então, meu pai disse, a gente estava conversando, não tem alguma coisa aí. Então, começamos a desenvolver essa linha de embutidos. Primeiro, começamos pelo mais difícil, que era o presunto. E olha, foi muitos anos de fazer presunto, porque você faz o presunto, ele tem um tempo de cura de 2 anos, até, dependendo do peso, pode ter até 5 anos até curar. Então, você tem que esperar. Como é que você sabe se está curado ou não? Você fala de leva de 2 a 5 anos. Como é que você sabe? Ele tem uma perda de peso, porque a carne vai perdendo água, né? Então ele tem uma perda de peso e também você tem vários outros fatores que você olha, consistência, entendi, cheiro, né? É know-how, né, amiga? Que você vai ganhando com o tempo. Bate o olho, fazer isso aqui tá bom, feeling. Esse aqui tá bom, é feeling. É feeling. Então, aí a gente começou a fazer e não foi fácil, perdi muitos, acertei, errei, até chegar onde a gente está hoje. E aí comecei, depois que aprimoramos o presunto,
Aí eu disse, bom, agora vamos ver o que é que a gente faz com outras coisas. Então eu queria honrar uma parte que é assim nossa parte americana em fazer o bacon, né? Eu tem um cara no sul dos Estados Unidos que ele faz um bacon defumado incrível, né? E eu tive a sorte de ver um pouco como é que ele faz. E aí eu disse, não, dá pra fazer. Obviamente, quando você está em outro país, os ingredientes são diferentes, o terroir é diferente, o seu porco é diferente. Então você tem que fazer aqueles ajustes. Mas aí eu comecei a fazer o bacon bem estilo americano, né? Ou seja, não é aquele bacon que você vai aqui no Adele que vem a vácuo, que tem uma pele em cima, que tem pedaços de músculo e coisa dentro que o pessoal corta e vai enfeijoado. Não, é bacon americano mesmo, aquele que você fatia, né? Pode comer até cru. E aí eu queria algo diferente, então eu fiquei pensando assim na nossa parte pernambucana e tudo, e aí eu disse, vou lambuzar isso, né? Então hoje a gente faz um bacon que ele é curado em ervas, aí eu retiro e quando vai para defumação, aí a gente lambuza ele todo em cima de goiabada. Vocês não têm noção o que é isso, não. De geleia de abacaxi. Não, vocês não têm noção. E ainda tinha o damasco antes também, não tinha? Tinha damasco. Nossa, você não tem. Eu particularmente gosto muito de goiabada. É uma coisa impressionante, esse bacon defumado e lambuzado. Não tem. Porque ele tem um sabor assim, você tem aquele salgadinho do bacon com aquela doçura da goiabada ou da geleia de abacaxi, aquele contraste, né? E o hoje, defumado. Tati, é importante deixar claro, a gente fala de bacon, as pessoas ainda têm muito medo do consumo do bacon, né? Mas a gente fala de bacon, esse tipo de bacon que a Tati oferece, que fornece e que produz, não é aquele bacon de supermercado que vende em tirinha, cheio de conservante, de nitrito, nitrato, não é isso, aquilo não é saudável. Eu né? quero interromper aí, porque nitrito e nitrato não faz mal. As pessoas têm essa coisa de nitrito e nitrato, né? Nitrito e nitrato, dependendo do que você vai fazer, existem, né, quantidades e coisas controladas. Se você vai cozinhar, você não vai usar tanto. Se você vai uma coisa que cura longa, você tem que usar, porque você está evitando o botulismo. Ah, entendi. Você está evitando uma doença que tem alguém. As pessoas generalizam nitrito e nitrato para acompanhar uma série de outros químicos. Porque eu sei que aqueles têm muito, né? Aqueles têm muito. Botam acelerantes, botam colorantes, põem vários outros químicos. Esses é que fazem mal, né? Mas nitrito e nitrato você vai encontrar até em verduras. E outra Se você coisa, tirar Tati, espinafre, brócolis, tudo e tem. não falo só de fazer mais mal, não. O sabor é uma coisa incomparável desses que a gente compra do supermercado, sobretudo esses fatiadinhos. Sim, incomparável o sabor. É uma coisa fresca, é como ovo, né? Você pega um ovo de uma granja de galinha com aquela gema amarela, mais amarela, escura, laranjada, comparada com ovo industrial. É diferente. Eu não sei o que está acontecendo com os ovos hoje em dia. Os ovos cada vez estão menores, né? Daqui a pouco o ovo está do tamanho do ovo de codorna. Porque está cada vez menor o ovo, né? Cada vez menor. Tudo está mudando. E uma coisa que eu percebo muito é que as pessoas que estão em área urbana, você tem um estilo de vida diferente, né? Você sempre está correndo para o trabalho, está correndo para isso, está correndo para aquilo. Então, a comida, a mesa, né? O sentar, o cozinhar, sem dúvida, está se perdendo. Isso não só aqui, mundialmente, né? Então, aquela coisa de o que a gente chama slow, devagar, de fazer um negócio. Eu fiz esse cozido aqui, tá cozinhando já faz 16 horas, né? As pessoas olham assim e fazem, você tá doida? Quem tem tempo pra E outra isso, coisa, né? não só cozinhar em 16 horas, não adianta cozinhar em 16 horas, a gente queria almoçar em pé em 10 minutos. Né? A vida tá tão corrida, como você falou, que se a gente não preservar pelo menos esse encontro familiar na hora das refeições, às vezes é o único momento que a gente tem de encontro da família. E esse elo tá se perdendo. Então você tem uma geração agora que não sabe mais o que é a natureza, não entende o ciclo da natureza. Eles vão pro supermercado e tem morango o ano inteiro, né? Ou tem isso o ano inteiro. A natureza não é assim. Eu já tive criança, eu já tive uma menina de 10 anos que apareceu com os pais lá, que
ao ver uma galinha pulou nos braços do pai. Imagina. Quer dizer, a gente não sabe mais o As que minhas é, ficaram loucas porque né? não viram galinha lá, que nunca tinham visto de Não perto, realmente. sabe o que é porco, acha que porco, sei lá, é um animal selvagem. Porco tem uma inteligência de uma criança de 3 anos de idade. Pensa nisso, né? Ô Tati, e aí, voltando a essa história do resgate e a defesa da agricultura, a defesa do cuidado e do preparo, desde os insumos até mesmo ao que chega na mesa, vocês têm uma ideia de tentar transformar aquilo ali em receber algumas pessoas para um momento de experiência, como já houve ali com o restaurante Cajá, e não é simplesmente oferecer um almoço ou uma visita. Seu pai tinha uma história de tentar oferecer uma experiência para aquilo ali, mostrar às pessoas qual era realmente a ideia de vocês com aquilo, né? Na verdade, a fazenda, que começou, como ele disse, com a pequena casa de 4 hectares, em 78, ao longo do tempo foi crescendo. Então, hoje é bem grande. Mas temos uma área, né, de produção e temos as nossas casas. Aquilo ali é nosso lar, né, nossa casa. Então, tem muita gente que faz, eu vou estar em Itacoaritinga esse fim de semana, posso dar uma passada? Bom, não é assim. É o nosso lar. A gente não tem restaurante, não tem receptivo, não tem área comercial, vocês são tudo lá, na verdade. Não tem um café, né? É uma área que a gente mora, né? E então fica difícil ficar recebendo. A maneira de abrir o espaço para as pessoas terem essa experiência foi começando a fazer esses eventos. Então fizemos um com Cajá, as pessoas foram, visitaram, caminharam, e depois um grande almoço para eles sentirem aquilo ali, almoço em família. E agora vamos ter nosso segundo domingo com o chefe Inácio Peixoto do Bagatelle. Bagatelle do Rio de Janeiro, né? Então a ideia é ter esporadicamente esses eventos que as pessoas possam ir e realmente vivenciar o que é aquilo na fazenda. Ô Tati, qual é a rede social da Yaguara para que as pessoas possam acompanhar, sigam, é interessante, interajam e consumam, que o produto é top? No Instagram Yaguara Ecológico. Yaguara Ecológico. Tá ótimo, minha querida. Tati, infelizmente esse tempo que a gente tem aqui é curto demais. A gente fica sempre com aquela sensação de querer mais alguma coisa, porque o assunto sempre é muito interessante. É muito bom lhe receber. Obrigada. Eu acho que a gente ainda tem mais conversa com você. Vou marcar outro dia aqui para que a gente ainda esmiúce um pouquinho mais esse assunto. Então, brigadão. Manda um abraço lá para dona Lúcia, para seu Davi, para todo mundo, para a Cela. E vou marcar esse almoço para eu ir também. Vamos ser de casa. Muito obrigado, gente. Até a próxima segunda. Rádio Globo.